Fala pessoal, chegamos a mais uma questão aqui do nosso quadro de questões comentadas. Questão número 9. O nosso propósito ele se mantém o mesmo, te ajudar a conseguir mandar bem aí, passar com segurança na PSM1 e na PSPA1 da Scrum.org. Se você não faz ideia do que eu estou falando, que certificações são essas, por que isso é importante, não tem problema. Também serve para você aprender um pouco mais sobre Scrum, revisar o que você já aprendeu e até relembrar da tua época de prova, tá? Vem comigo, questão número 9 é interessantíssima. A dívida técnica pode ser definida como as consequências de longo prazo de mais decisões de projeto. A gente vai ver que essa definição não é a melhor possível, mas ela é aceitável para esse momento de questão. Em certo sentido, é como qualquer outra dívida. Deve haver uma compreensão clara de por que ela é incorrida e como e quando pagá-la. Qual é a razão para o Product Owner prestar atenção à dívida técnica? A questão te pergunta. Existem 4 alternativas, vamos a elas. Para acompanhar o desempenho de desenvolvedores individuais, para entender como a entrega pode ser afetada no futuro, para obter feedback das partes interessadas, e letra D, não há razão para o Product Owner prestar atenção a quaisquer aspectos técnicos. Dentre essas 4, qual que é a sua resposta e por quê? Independentemente de onde você esteja, é importante que você participe, não só assista o vídeo, reaja ao vídeo, mas participa também, tá? Isso faz parte do teu aprendizado e também dá um certo engajamento ao post que é necessário, beleza? Vamos à resposta. De cara, eu vou te trazer informações sobre o Scrum Guide, que já vão ser suficientes para a gente matar esse assunto. Mas você vai ver que o Scrum Guide ele não cita diretamente o assunto de dívida técnica, assim como ele não cita diretamente um monte de assunto, né? O Framework Scrum ele é propositalmente incompleto, para que você possa agregar várias práticas a ele. Beleza? Então o Scrum Guide naturalmente não vai falar sobre todas as coisas. Quando a gente olha o Scrum Guide, surge esse trecho aqui. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho de um time Scrum. Só por isso você já consegue eliminar a letra D. A letra D fala que o Product Owner não deve prestar atenção em aspectos técnicos. E aí eu te digo, ora, se a responsabilidade principal, se a principal função do Product Owner é maximizar o valor do trabalho, essa maximização ela não pode ser só no curto prazo, né? Ah, você fez hoje, entregou, tudo certo. Não, ela também é a longo prazo. E uma dívida técnica, ela compromete o longo prazo do produto. Faz com que você tenha muito retrabalho lá na frente, faz com que você tenha que refazer um monte de coisa lá na frente, isso pode comprometer o valor, beleza? Então sim, é importante dele prestar atenção. E só na minha explicação você já deve ter percebido que a letra B, é a correta. Porque o Product Owner precisa prestar atenção para saber como é que isso impacta no futuro do produto, beleza? Para complementar aí a explicação, até falando um pouco mais sobre Product Owner, o Scrum Guide pontua outras responsabilidades aí, tá? Que seria desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto, criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog, ordenar os itens do Product Backlog. Lembra que o Product Backlog ele é uma lista emergente e ordenada de tudo aquilo que tem que ser feito no produto, tá? De tudo aquilo que é valioso a ser feito. Beleza? Então, é necessário que ele faça esse ordenamento. Garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível. Lembra que um dos pilares do Scrum é a transparência. E esse pilar transparência que habilita o outro pilar chamado inspeção, que por consequência habilita também o outro pilar que é a adaptação. Beleza? Então, é necessário que tudo se mantenha transparente e a função do Product Owner é transformar, né, é colocar o PBI ali de tal maneira que ele seja transparente, claro e entendível por todo mundo. Beleza? O que está fora do Scrum Guide que é importante você saber? Não sai do vídeo ainda, tá? Sei que nós já estamos aí por volta de 4 minutinhos, mas é importante que você fique para aprender um pouquinho mais sobre o assunto de dívida técnica. Vamos lá. Esse autor aqui, o Ward Cunningham, ele é um dos co-criadores do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Ele tem muita relevância na comunidade de forma geral e ele produz esse vídeo para poder esclarecer algumas coisas sobre essa metáfora que ele mesmo criou. A dívida técnica foi uma criação dele, tá? Ele diz o seguinte para a gente: a dívida técnica é similar à dívida financeira. Assim como a dívida financeira, a dívida técnica exige pagamento de juros. Estes vêm na forma de esforço extra, que devem ser pagos em desenvolvimentos futuros. Ou seja, se você fez algo no seu produto hoje que não é o ideal, por algum motivo, qualquer que seja, lá na frente você vai ter que pagar, assim como você paga uma dívida financeira. Você fez a dívida financeira hoje, por algum motivo, lá na frente vai ser cobrado juros para você, tá? Quais são as causas de dívidas técnicas? 3 possíveis aí. Restrições de projeto, tempo, custo e recursos. Por exemplo, se a gente pega aqui o tempo, o que isso significa? É muito comum que as startups elas tenham que lançar o produto rapidamente.
para poder fazer com que as pessoas, os possíveis clientes, eles deem feedback para saber se o produto vai ter um grau mínimo de aceitação no mercado para continuar o desenvolvimento. Só que nessa de você lançar rápido, de você produzir o produto rápido, você acaba não desenvolvendo o seu código de forma ideal. E aí ficam várias dívidas técnicas para você corrigir no futuro, tá? Experiência / aprendizado. O autor, cara, o Ward aqui, ele fala pra gente que esse deveria ser o principal motivo. Por quê? Hoje, quando você vai desenvolver o seu produto, que está inserido num ambiente complexo, tá? E desenvolver software por si só já é uma atividade complexa, você não vai ter ciência de tudo. Você precisa aprender para melhorar a forma que você trabalha. Por isso que o Scrum ele é baseado e fundamentado, né, no empirismo, né, o conhecimento vindo da experiência. Conforme você aprende mais, você teria que adaptar o seu código para esse aprendizado. Tá? Então, experiências / aprendizado é um motivo de criação de dívida técnica. É natural esse processo. Conforme você aprende, você precisa adaptar o trabalho que você fez antes. Show de bola? Escrever mal os códigos também é uma causa aí de dívida técnica. Isso não deveria ser uma causa muito relevante para você, no sentido de você não deveria escrever mal o seu código. Tá? E depois eu vou te trazer mais algumas informações aí sobre outros autores que criticam bastante essa escrita meio porca e meio suja de código. Tá? É natural, salvo no caso de escrever códigos de forma suja. Ou seja, cara, isso aqui é algo comum. Vai acontecer com todo mundo a criação de dívidas técnicas para que você consiga corrigi-las, né, pagá-las em desenvolvimentos futuros. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é controlar o surgimento. A gente não tem que ficar trabalhando para poder evitar o surgimento de dívida técnica. Isso não existe. Tá? Você vai estar deixando de produzir valor para tentar eliminar ali o surgimento de dívida técnica. E esse não é o propósito. É interessante, sim, que você tenha, mas não de maneira exacerbada. Tá? Por fim, tem aqui uma citação direto do vídeo, tá? Fazer a metáfora da dívida técnica funcionar a seu favor depende de seu código de escrita estiver limpo o suficiente para refatorar à medida que você entende seu problema. Lembra desse motivo aqui que eu falei? Experiência / aprendizado? À medida que você aprende, você precisa mexer no código, mexer no seu trabalho anterior. Tá? Para tornar ele compatível com o teu entendimento atual. Só que você só vai conseguir fazer isso de forma boa se você escrever os códigos de forma limpa. E aí tem um outro autor, que é aqui o Robert, tá? Que é o autor aqui de Código Limpo, Habilidades Práticas para Agile Software. Ele diz o seguinte de forma bem direta, tá? Bagunça não é dívida técnica. Bagunça é só bagunça. Decisões que geram dívidas técnicas, como por exemplo aquela questão do tempo que eu falei para você, de lançamento no mercado, né? Se baseiam em restrições de projeto. Elas são arriscadas, mas podem trazer benefícios. A decisão de fazer uma bagunça no código nunca é racional. É sempre baseada na preguiça e na falta de profissionalismo. Esse cara é bem duro, né, ao falar aí sobre bagunça e dívida técnica, mas é só para você ter uma noção de como as principais pessoas, as principais figurinhas aí em desenvolvimento de software pensam sobre isso. E eu ainda trago, tá, uma outra interpretação para você, que é a seguinte: tirando essa lógica aí de dívida técnica, como é que a gente resolve dívida técnica no Scrum? Legal quais são as causas, legal o que significa, legal que bagunça, na visão de algumas pessoas, não é dívida técnica, mas como é que eu resolvo isso dentro do Scrum, tá? Você pode resolver isso de duas formas. Ou você coloca a dívida técnica dentro do seu Product Backlog, como se fosse um item mesmo, tá? Ou você coloca aqui no incremento. Ué, como assim no incremento? Eu digo no compromisso desse artefato, que seria ali no Definition of Done, que é a definição de pronto. São critérios de qualidade, tá? Você vai colocar, para evitar a sua dívida técnica, um critério de qualidade para que a sua equipe já trabalhe com base nisso. Para que, então, não surja a necessidade de, num desenvolvimento futuro, você adaptar o trabalho de hoje. Mas pensa no que eu falei. Cara, dívida técnica é natural. Conforme você aprende sobre o software, você tem que adaptar o trabalho que você já fez. Então é comum, você precisa só controlar. Mas falando aí sobre dívida técnica de forma geral, é interessante de você limitar ela, controlar ela, colocando ali no Definition of Done critérios de qualidade interessantes. Beleza? Pessoal, então é natural que você já tenha percebido que a resposta é letra B e que você pode aí se aprofundar nesse tema de dívida técnica. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Até a próxima questão, qualquer dúvida, comentário, feedback, deixem aqui, independentemente de onde você esteja. Tchau, tchau.